Antes de entrarmos na nossa palavra, eu queria... Os nossos pastores, vocês devem ter notado que eles não estão aqui. Eles foram buscar o Cris, que eles estavam num acampamento e foram buscar em São Paulo, mas ele deixa um abraço para a igreja. Um beijo a todos em nome de Jesus e estão nos acompanhando aí online. Também conectados conosco no mesmo Espírito. Amém? E... como esse louvor disse, muitas guerras, muitas situações adversas nós enfrentamos. E tem algo muito poderoso que Deus deixou para nós, e nós, como seus filhos, precisamos viver e andar dessa forma. E o tema da mensagem de hoje é fé em meio à crise. Fé em meio à crise. E essa é uma mensagem que Deus colocou no meu coração para falar que os muitos desafios que nós enfrentamos na vida, se tem algo que nós precisamos ter é fé. Se tem algo que nós precisamos carregar como a credencial do crente é fé. Fé no Senhor. Diante das lutas, das adversidades que nós enfrentamos, nós precisamos crer que muitas vezes os obstáculos, as situações que nós enfrentamos são trampolins que vão nos levar mais alto para outros níveis. Então, enquanto nós estamos passando pelo momento de luta, a nossa fé está sendo trabalhada, forjada. A nossa fé está sendo amadurecida para viver planos e propósitos maiores do Senhor. Talvez você diga, David, mas eu achei que eu ia vir aqui e talvez você dissesse, não, mas agora a gente vai viver, vai ser tudo bem, não vai ter mais luta. Mas eu quero dizer para você, que quanto mais a sua fé aumenta, mais aguerridas as lutas ficam. Mas que você possa crer no Senhor Jesus. Você possa crer que essas lutas, elas não vêm para paralisar você. Elas não vêm para impedir você. Mas as batalhas nos fazem crescer. E quando nós crescemos, coisas maiores são confiadas a nós. Deus só confia coisas maiores àqueles que são maduros. Deus só confia coisas maiores àqueles que são forjados. Deus só confia coisas maiores àqueles que têm a fé alicerçada nele. Mas você precisa entender uma coisa, que a autoridade que é estabelecida mediante a fé, ela só vai acontecer quando a nossa fé ela é trabalhada, ela é forjada. Só se torna perito, especialista, mestre, aquele que é experimentado em algo. E a fé experimentada, provada no fogo, traz a experiência para vivermos uma vida de poder e autoridade no nome de Jesus. Nos faz caminhar acima das circunstâncias. Você crê? Você crê que você está sendo forjado? Você crê que você está passando num processo, mas é para te levar para um nível mais alto, e você vai andar por cima dessa circunstância? Aparentemente parece que você está cercado, mas Deus está cuidando e protegendo você. Amém? E um exemplo da palavra de Deus, Pedro é aquele que negou Jesus. Em meio a um golpe da sua fé, ele vê o Senhor sendo condenado e levado para ser crucificado. Então, os homens da lei vêm diante dele e dizem, você é um dos tais. E ele nega. Não uma vez, mas 2, 3 vezes. Então pense que a fé de Pedro foi golpeada naquele momento. Ele foge daquele lugar. E passam-se, o Senhor é crucificado, passam-se 3 dias, ele ressuscita, ele se coloca no meio deles. Mas a esperança de Pedro acaba. E ele volta a pescar. Aquilo que ele era outrora, antes de ter o encontro com o Senhor, ele volta agora a lançar as redes ao mar. E ele deixa de viver um propósito e um plano profético que Jesus tinha para ele. Mas então o Senhor vai até aquele lugar, tem um encontro com ele, e Jesus faz 3 perguntas a ele. Aliás, a mesma pergunta, mas ele faz 3 vezes. Pedro, tu me amas? Então Pedro diz, sim, tu sabe que eu te amo. E o Senhor Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas? E não obstante, ele pergunta mais uma vez, Pedro, tu me amas? Então Pedro responde, sim, tu sabe que eu te amo. Porque as 3 vezes que Pedro negou, Jesus estava agora restaurando a fé de Pedro,
Pedro, nas 3 vezes que ele foi negado, Jesus estava dizendo: eu agora estou forjando a tua fé para você viver um plano profético que eu tenho para você. Porque quando eu te conheci, eu disse: largue as redes, que eu vou fazer você se tornar pescador de homens. Mas então Pedro, com a fé golpeada, talvez esquece esse plano. Então Jesus vem e toca, e transforma, e restaura a fé daquele homem. E a primeira pescaria de Pedro, nós vemos depois lá em Atos, em um sermão e um culto, mais de 3.000 almas se rendem ao Senhor. O verdadeiro pescador de homens voltou. A situação talvez até diria: agora você não vai voltar mais, agora você vai voltar a pescar, agora você vai voltar a viver a velha vida, agora você vai voltar a viver na praia, aquela vida mediana, medíocre que você vivia. Talvez um endividado com problemas, um esquecido na sociedade, o improvável. Mas então o Senhor vem e restaura, e agora fala: agora é para valer. Então Pedro começa a viver o seu destino profético, e começa a ganhar almas para o Senhor, e começa a levar a palavra, e começa a levar o evangelho. Querido, sabe o que nos faz parar? Sabe o que paralisa na nossa caminhada? Repita comigo: fé em crise. A nossa fé, mediante as circunstâncias, quando ela entra em crise, a circunstância tem um poder de paralisar. Mas eu quero dizer algo para você: os processos da nossa vida são necessários. Antes de se tornar um lindo vaso de honra, o barro passa pelo processo de ser amassado, espremido, ele passa pelo fogo. Uma espada, antes de se tornar uma arma bem afiada, ela passa pela forja, ela é golpeada, até que então se torna útil para aquilo que foi designado a fazer. Até para a gente degustar uma boa refeição, leva tempo, né? As mulheres cozinheiras de plantão preparam as refeições, né? Gasta tempo na cozinha, não é? Mas vai ter uma refeição saborosa depois. Entenda, tudo na nossa vida é processo, tudo na nossa vida nós precisamos passar, aprender, ser forjado. Agora, nós precisamos estar disponíveis, nós precisamos estar confiantes no Senhor, para viver então esse destino profético. Porque, querido, não se engane, todos nós passamos por lutas, dificuldades, processos, adversidades. Pastor, o casal dos pastores aqui, eles não têm auréola, 2 pares de asa, não. São pessoas comuns como nós. Passam por lutas também. Todos nós enfrentamos adversidades. Mas o que define o que nós iremos viver não são as lutas em si, não são as crises em si, mas a forma que nós vamos responder a elas. É isso que determina se nós vamos viver, se nós vamos adiante, se nós vamos subir para um outro nível, ou se nós iremos ficar paralisados. Em nome de Jesus, não seja paralisado pela circunstância, mas viva o destino profético que o Senhor designou a você. Viva o destino profético que o Senhor tem para a sua vida. Em nome de Jesus, para a sua casa, para a sua família. As circunstâncias não vão paralisar, mas o que vai prevalecer na sua vida é a palavra do Senhor. Amém? Você crê em nome de Jesus? Amém? E eu quero entrar no primeiro tópico dessa noite. A fé do humilde traz livramento. E eu quero trazer a história de um homem, de um rei que viveu em retidão diante do Senhor. Um rei que, quando se estabelece no reinado, uma das primeiras coisas que ele faz é colocar líderes, sacerdotes, levitas para ensinar o povo acerca da lei do Senhor. Porque em determinado momento essa lei e aquilo que o Senhor tinha designado através de Moisés havia se perdido. Então ele quer restaurar, ele quer recolocar o povo, restabelecer a adoração. Um homem que estava ali servindo o povo, governando em justiça, mas que passa por um momento de crise.
3 exércitos inimigos se levantam contra ele. E igreja, isso me mostra que nós podemos ser justos, nós podemos estar firmados na casa do Senhor, nós podemos estar servindo a Ele, nós podemos estar aqui presentes num culto abençoado como esse, nós podemos estar envolvidos no trabalho da igreja, nós podemos estar abençoando pessoas lá fora, mas nós não estaremos livres das lutas, nós não estaremos livres das situações, das crises que são acometidas, que vêm contra a nossa vida. Um homem justo como esse também passou. O texto central da palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, que fala sobre fé, o texto central sobre fé da palavra de Deus, Hebreus 11, o primeiro versículo diz assim: a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Quando nós colocamos a nossa fé em prática, quando nós buscamos a Deus, buscamos um escape nele, é dar liberdade para Deus agir com o seu poder. Sabe, às vezes nós estamos enfrentando desafios, estamos passando por dificuldades, por lutas, e talvez a sua definição de fé seja: Senhor, tu sabes o que eu estou enfrentando, então venha ao meu encontro. E amém. E aí você espera um agir de Deus. Entenda, querido, Deus tem todo o poder. Deus está acima de toda circunstância. Repita comigo: Deus tem todo o poder. Deus é onipotente. Não existe circunstância que pode paralisar o nosso Senhor. Ele está acima. A terra está como estrada dos seus pés, a palavra diz. Então não existe circunstância que pode alcançar o poder do nosso Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. Então por que, David, nós vivemos situações e nós não conseguimos superar, nós não conseguimos passar? Porque muitas vezes nós não gastamos tempo com o Senhor, tempo em oração, em busca, em jejum, em busca na palavra. Só colhe milagre aquele que semeia a oração. Entenda uma coisa: oração é a semente do crente. Você semeia a oração no céu e você colhe milagre na terra. Não, se você não entender, eu vou falar de novo. Você semeia a oração que chega até o céu, que alcança o trono da graça, o trono do Senhor, e você colhe milagre, e você colhe provisão, e você colhe na terra. É necessário gastar tempo com o Senhor, é necessário se humilhar e buscar, para que você possa acessar então aquilo que você tanto precisa e almeja diante das crises, circunstâncias. É tempo de se levantar e buscar o Senhor, de semear a oração, de contemplar o poder de Deus agindo em seu favor. Ele é fiel. Ele é o início, Ele é o fim, o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele caminha. Ele é aquele que estabeleceu todas as coisas e colocou o limite ao mar, que fez os fundamentos, céu, terra. Quando Jó vai questionar a Deus e Deus diz: Jó, as suas questões são plausíveis, eu posso respondê-las, mas antes de responder você, ele faz 70 perguntas a Jó, e entre elas ele fala assim: onde você estava quando eu estabeleci o limite do mar? Jó, responda para mim, aonde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu coloquei os luzeiros no céu e dei nome a cada uma delas? Nós não temos o entendimento, a capacidade humana de compreender quem é Deus, mas nós podemos ter a fé e saber que Ele é ilimitado, e mesmo que não entendamos naturalmente, nós podemos andar no sobrenatural e entender pela fé que Ele é soberano sobre todas as coisas e que nenhuma situação foge do controle dEle. Talvez a crise, talvez a luta foge do teu controle, mas dele não. E esse homem que passou por essa crise, o rei Josafá, eu quero ler com você 2 Crônicas capítulo 20. 2 Crônicas capítulo 20. A partir do verso 1 diz assim: depois disto sucedeu que os moabitas, os amonitas e com eles alguns dos meunitas vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra.
vieram alguns homens dar a notícia a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo. Repita comigo: teve medo. O homem tem medo. E pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: olha a oração desse homem. Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu no céu, e não és tu que governas sobre todos os reinos das nações, e na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, pelos quais não permitistes que passarem os filhos de Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis como nos recompensam, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não os julgarás, porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Esse era um rei muito poderoso, rico, que tinha muitas posses, tinha um exército a teu favor, muitos homens de guerra. Entretanto, ele entendeu que o seu poder humano, a sua majestade humana, nada poderia fazer contra aquela guerra que havia se levantado contra ele, aqueles 3 exércitos que estavam vindo contra. Mas sabe qual é a chave que mudou o curso dessa história, querido? Em meio à oração desse homem, mesmo sendo um soldado experiente de guerra, mesmo sendo um rei, mesmo ele poderia ter reunido seus oficiais, ele podia ter tentado fugir, ele poderia ter buscado alguma estratégia humana para conseguir vencer aquela crise. Mas mesmo tendo todo o poder, ele foi humilde. A humildade daquele homem, uma fé que reconheceu a sua limitação, mesmo sendo um homem poderoso na terra. Ele reconheceu quem ele era, ele reconheceu a sua limitação. Então clama ao Senhor: ó nosso Deus, não nos julgarás, porque nós não temos força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele era um rei de um reinado humano, mas eu penso que Deus estava no seu alto sublime trono, dizendo: Josafá, eu estou ouvindo a sua oração, mas eu não sou pego por crise. As batalhas que se levantam não chegam até o meu trono. Eu sou o soberano. Mas o que muda o curso da história, o que faz Deus agir, é aquele homem reconhecer a sua fraqueza e dizer, como a palavra diz: digo fraco, eu sou forte. Então ele clama ao Senhor e busca na força de Deus para viver o plano e propósito que Deus tinha para ele. Então Deus vem com livramento. O Salmo 91, muito conhecido, muitas Bíblias estão abertas nas casas aí neste Salmo, mas o fato é que não vivem aquilo que está escrito lá. O versículo 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Um outro salmo muito conhecido, Salmo 23, vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me-ei em pastos verdes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Querido, essas são promessas de Deus para mim e para você. Amém? Mas só sabe o que é proteção aquele que enfrenta perigo. Só sabe o que são águas tranquilas aquele que enfrenta um mar revolto, aquele que enfrenta águas revoltas batendo. Só sabe aquilo que é refrigério, como diz a palavra, aquele que enfrentou um deserto de um sol escaldante. Só sabe que não é faltar nada aquele que passa por escassez.
Porque nós clamamos ao Senhor, mas entre clamar e viver esses planos, esses propósitos de Deus, muitas vezes nós passamos por essas coisas aqui. Nós passamos por necessidades, nós passamos sim, muitas vezes, lutas sobrevêm sobre a nossa vida. Mas nós podemos clamar ao Senhor, porque a palavra de Deus nos garante que nós vamos acessar o lugar de proteção, assim como Josafá acessou, quando nós tivemos uma fé humilde, rendida ao Senhor e dizer: na minha força eu não posso nada, mas Deus, vem com o teu poder sobre a minha vida, para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem. Nós precisamos reconhecer a nossa limitação, sim, mesmo que sejamos muito habilidosos em algumas áreas. Amém, Deus nos dá dons, talentos, habilidades, e nós podemos usar isso também para a honra e glória dEle. Nós usamos os talentos e habilidades para sustentar as nossas famílias, glória a Deus. Mas mesmo assim ainda, nós somos limitados. Lembra que somos pó, mas que no meio desse pó, teve o sopro de Deus, do fôlego de vida. Então nós podemos viver nele, amém? Às vezes nós queremos guerrear e resolver as nossas guerras na força do nosso braço. Às vezes nós queremos lutar e as únicas coisas que nós adquirimos são cansaço e frustração. Enquanto Deus tem uma vida plena, abundante, uma vida de paz, uma vida de alegria. Não uma vida sem lutas, mas que mesmo em meio à luta nós podemos ter paz. Mesmo em meio à guerra nós podemos ter o coração tranquilo. Mesmo em meio à aflição nós podemos estar com o nosso coração descansando nele. Nós precisamos buscar ter discernimento na oração. E quando nós somos acometidos por guerras, porque a palavra diz que o dia mau vai vir para o ímpio e para o justo. O próprio Senhor disse que nós teríamos aflições, mas que para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, quando eu estou conectado com Ele, quando eu tenho uma vida de oração, quando eu tenho uma vida conectada com o Senhor, eu caminho com o Espírito Santo, Ele é o meu amigo. Eu posso caminhar em meio ao dia de aflição, mas sabendo que no final eu vou viver propósito. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você recebe essa palavra? Aplauda o Senhor Jesus, glorifique a Ele. Nós estamos falando do caráter de Deus, de quem Ele é, mas também nós estamos falando de quem você é nele. Você é filho amado, escolhido do Senhor. E Ele tem plano, propósito lindo para você. Ele quer agir na tua vida. Talvez você diga assim: David, mas eu acho que ele não está vendo a minha luta. Eu acho que tem coisa mais importante para ele se preocupar. Tem coisas acontecendo, rumores de guerras. Deus é o Deus onipresente. Está em todos os lugares. Deus é um Deus onisciente. Ele sabe o que está dentro do seu coração, mesmo que venha antes de vir à tua boca. Deus é um Deus onipotente que não é pego de surpresa. Não existe plano B para Deus. Deus tem um controle sobre todas as coisas. A nação escolhida passando por crise, sim, mas a crise não chegou até o alto e sublime trono do Senhor. Nós vemos os nossos irmãos em Cristo, a nação de Israel, passando por lutas, guerras, rumores de guerras acontecendo. Mas há uma palavra do Senhor. O povo escolhido do Senhor viverá eternamente com Ele. Creia numa coisa. Você precisa crer nisso. Eu não sei se é a primeira vez que você ouve isso que eu vou te dizer, mas ouça com atenção, leve para o seu coração. A segunda vinda do Senhor está próxima. Ele está voltando. Se arrependa, busque o Senhor, reconcilie-se com Ele, entregue a sua vida a Ele, ainda que há tempo. A palavra do Senhor nunca foi tão clara nos últimos tempos acerca das coisas que aconteceriam. O fato é que, como que escama nos olhos, olhos vendados, a humanidade não vê. Mas haverá um tempo que todo olho verá o Senhor descendo em sua glória com os seus anjos. Nós contemplaremos, nós veremos
a glória e a majestade do Senhor Jesus se manifestando em nome de Jesus. Essa situação que você está vivendo não é surpresa para Deus. Essa luta que você está vivendo não pegou Deus de surpresa. Você tem fé para receber essa palavra? Amém? Em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a sua vida. Salmo 91:7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Hebreus 10:23. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Salmo 145:13. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e Ele é bondoso em tudo o que faz. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a palavra de Deus para você. Deus quer te guardar, e Ele vai à frente. Mas o teu Pai quer ouvir da tua boca aquilo que está afligindo o seu coração. O teu Pai quer ouvir, em nome de Jesus. Abra seu coração para Ele. Ele está pronto a te ouvir. Ele quer se relacionar com você. Fale das suas crises para Ele. E viva o sobrenatural do Senhor. Seja amigo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E o segundo tópico dessa noite é: o poder de Deus é ativado pela fé. E seguindo a história do rei Josafá, após ele fazer aquela oração, 2 Crônicas 20, a partir agora do verso 13, vai dizer assim: e todos os homens de Judá, com suas mulheres e filhos, até as crianças de colo, estavam ali em pé buscando ao Senhor. Então aconteceu que o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita descendente de Asaf, no meio do povo reunido em assembleia. E falou o profeta: prestai atenção todo Judá e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra tal exército, eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nessa batalha. Aleluia! Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Deus vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Aleluia! Querido, deixa eu dizer algo para você. A sua fé não pode ser uma fé medida por circunstância, porque talvez quando faltar o recurso para pagar aquele boleto que você precisa, talvez você questione Deus. Será que Deus vai vir com provisão? Talvez diante de um diagnóstico médico negativo, você pode questionar Deus e dizer: Deus, será que eu vou sair dessa? Início da pandemia, eu estava no hospital com um catéter, e a minha pergunta era: será que eu vou ser entubado? A minha oxigenação não subia. E a minha fé, eu penso que naquele momento ficou: será? Será que eu vou conseguir? Passa primeiro dia, passa segundo dia, não melhora, terceiro dia. Eu dizia: Deus. Naquele quarto do hospital eu clamava: Senhor, vem em direção à minha vida. E de um dia para o outro, no quarto dia eu tive alta e fui embora, para a honra e glória do nome dele. Nós não podemos caminhar baseado em circunstâncias que nós estamos vivendo, mas nós precisamos caminhar segundo o que a palavra do Senhor diz acerca de quem Ele é. Nós reconhecemos que somos limitados, sim,
Mas nós precisamos saber e ter na nossa mente, diante de toda e qualquer circunstância, que Deus é soberano. Então nós vamos acessar o poder de Deus na nossa vida. É como se nós fôssemos levados acima da circunstância e pudéssemos enxergar de uma forma panorâmica a situação que nós estamos vivendo. Porque, não se engane, querido, Deus já vê a coisa pronta. Deus, Ele já sabe lá na frente o que vai acontecer. Deus, Ele já foi no seu futuro. Deus, Ele já está. Ele é o final. Ele é aquele que já cuidou. Nós estamos presos a esse tempo cronológico, mas Deus não. Então nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que será alguns minutos daqui. Quando nós sairmos dessa casa de oração, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, a forma que você entrou aqui, e você entrou por essa porta esperando uma palavra do Senhor de esperança, e essa palavra é: ative a sua fé hoje. Mas você vai passar por essa porta, talvez essa situação ainda você vai se deparar com ela. Mas como você vai reagir diante de uma palavra dessa? Porque talvez a circunstância pode estar a mesma, vai se resolver em nome de Jesus, mas o sentimento de medo, assim como Josafá teve, esse sentimento você pode mandar ele embora hoje e pode sair daqui dizendo: não, eu vou caminhar, eu vou vencer, eu vou avançar, porque Deus está comigo. Deus vai adiante, Deus vai à frente. Não defina Deus pelas circunstâncias. Não defina Deus pelas crises. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. E querido, a sua medida de fé define quem Deus é para você. Eu vou dizer de novo: a sua medida de fé define quem Deus é para você. Porque se a sua fé for circunstancial, se a sua fé for abalada diante de crises, você automaticamente está diminuindo Deus e colocando Ele na altura do seu problema. Mas se a sua fé for uma fé sobrenatural, que está acima das circunstâncias, quando o dia mal vier, você não será abalado, porque você sabe que o teu Redentor vive e vai à frente e cuida de todas as coisas. Então a sua fé não pode ser circunstancial. Não limite o tamanho do seu Deus. Não limite o tamanho do seu Senhor, que a propósito te chama de filho, e Ele é Pai. Um Pai galardoador, fiel, justo, e tem todo o poder. Você tem fé que Deus pode fazer uma reviravolta na sua vida e transformar essa situação? Você tem fé que essa crise pode passar e Deus pode vir com um poder sobrenatural, que talvez você vai dizer assim: como é que aconteceu? Como que foi que isso aconteceu? Mas é o poder do Senhor que habita, que caminha, que está naquele que deposita a sua confiança nele. Como nós vimos em Hebreus 11:1, fé é confiança. A certeza daquilo que não vemos. E talvez o que você está vendo agora são só muralhas. Talvez o que você está vendo agora é só um mar. Como é que eu vou passar? Talvez o que você está vendo agora é uma fornalha ardente. E agora como é que eu vou viver diante disso? Talvez o que você está vivendo agora são leões, feras, que estão prontas para te engolir. Como é que eu vou passar? Como é que eu vou sobreviver? Mas o poder sobrenatural do Senhor faz todas as coisas. Ele fecha a boca do leão. Ele dá apenas um cajado ao homem, diz: só encosta na água que eu vou abrir o mar. A parte difícil deixa para mim, deixa que o mar eu abro. Ei, na fornalha eu vou lá dançar com você. Eu vou estar junto porque foram lançados 3, mas quando o horário parece que eu estou vendo 4 agora. Quem é aquele que está junto com eles? Deus é soberano e o seu poder é sobrenatural. Há 4 dias a pedra estava fechada. Então Jesus diz: tira a pedra. E sabe qual é a primeira coisa que Jesus faz antes de ressuscitar Lázaro? Ele agradece primeiro. Deus, eu te agradeço porque sempre me ouves.
eu te agradeço. Primeiro ele celebra. E depois ele diz: Lázaro, vem para fora. Mas ele celebrou o milagre antes de viver. A fé é isso. A fé é pisar, o chão ainda não existe, e Deus coloca. A fé é isso. Primeiro ele pega os pães e peixes. Primeiro ele dá graça e diz: Pai, obrigado por esse alimento. E depois você vê o milagre acontecer. A gratidão vem primeiro. Então hoje eu quero convidar você a trocar duas palavras aí, ó. Murmuração por gratidão. Repete comigo, eu vou trocar a murmuração por gratidão. Porque Deus é fiel e Ele vai fazer, e Ele vai cumprir as suas promessas na minha vida. Amém? Você recebe essa palavra? Então glorifica o Senhor, aplauda Jesus em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí. Ajuda a pregar essa mensagem. Essa mensagem é para mim também. Ela falou comigo, mas é para você. Essa situação vai se resolver, esse embaraço vai acabar. As suas emoções serão estabilizadas. Porque agora você não vai andar mais por emoção, mas você vai andar profeticamente como um filho que você é, que caminha de forma espiritual e profética. Não caminhe por emoções. Antes de você vivenciar o milagre, você precisa agradecer primeiro. Essa é uma chave que demonstra confiança no Senhor. Essa é uma chave que demonstra: Deus, eu confio em Ti. Amém? E a terceira e última chave dessa noite: acesse o milagre com adoração e louvor por meio da fé. Seguindo o texto, 2 Crônicas 20, a partir do verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram seus levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me ajudar, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e serei prosperados. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Josafá criou até um refrão: louvai ao Senhor, porque a tua benignidade dura para sempre. Vamos repetir? Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Então os cantores iam à frente dos armados, e ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. Acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Deus tem livramento e também tem provisão para você. No meio do louvor, da adoração, da gratidão, Deus te livra e também te dá provisão. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram o nome daquele lugar o Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para virem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E vieram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. O reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. O louvor e a adoração lhes abrem portas. Essa é uma chave.
Não é por acaso que os nossos cultos começam com louvores entoados ao Senhor, com adoração, louvados ao único nome que é digno de ser louvado e adorado, ao Senhor Jesus. Por quê? Muitas vezes você chega aqui em crise, muitas vezes você chega aqui com uma situação, e profeticamente você está declarando, profeticamente você está cantando, você está adorando ao Senhor, e esses julgos estão sendo despedaçados e quebrados em meio ao louvor. Não é para ficar bonito, não é para poder, não, porque tem um sentido profético, louvor e adoração, está estabelecido na palavra do Senhor. Eles louvavam, eles cantavam antes da guerra, e depois viveram o milagre. Eles viveram o livramento. Deus os livrou daquela guerra, daquela batalha, e não precisaram nem sequer guerrear. Existem guerras muitas vezes que nós entramos que não seriam necessárias, mas porque não existe louvor e adoração nos nossos lábios, porque não existe a gratidão no nosso coração, muitas vezes nós somos acometidos por situações que queremos lutar com a força do nosso braço. O diabo era Lúcifer, anjo de luz, e no céu ele era regente de louvor, e isso foi tirado dele e foi dado aos homens. Por isso que ele não suporta te ver louvando, por isso que ele não suporta te ver adorando, por isso que quando você louva, você adora, você glorifica o nome do Senhor, quando você canta louvores de gratidão, ele bate em retirada diante de você, e ele não consegue te resistir, porque ele não suporta te ver, te ouvir, cantar e adorar ao Senhor. O louvor é uma arma de guerra. Então deixa eu falar uma coisa para você. Guarda a sua espada. Essa espada natural que você está tentando lutar. E levanta a harpa. E começa a adorar. E começa a louvar. E começa a glorificar. Que você vai ver o livramento que o Senhor te dará em nome de Jesus. Não precisa lutar com a força do seu braço. Viva o sobrenatural do Senhor em meio ao louvor e adoração. Querido, como eu disse no início, a fé é a credencial do crente. A fé é aquele que estabelece, aquele que está firmado no Senhor Jesus. 1 João capítulo 5, 4 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E eu te convido a caminhar e andar dessa forma, como um vitorioso que você é. E isso aqui não é uma palestra para poder encher o teu ego, não é para mexer com as suas emoções, não. Isso aqui é palavra do Senhor que sai do trono de Deus e vem direto para a tua vida, para o teu coração, porque Ele é aquele que cuida de você. Ei, olha só, quando o Josafá, ele teve medo, e a palavra vem a Jaziel, a primeira coisa que Deus cuida do seu coração, do medo dele, diz: não tenham medo, ei Judá, Jerusalém, e você, rei. Deus se preocupa com o seu coração, Deus se preocupa com o seu sentimento, Deus se preocupa que você talvez está com medo, e Ele quer arrancar fora esse medo hoje, Ele quer colocar coragem em você, Ele quer dizer: você vai avançar, você vai vencer, você vai superar, porque agora você está conectado a mim, através da gratidão, do louvor, da adoração, caminha em fé, parou de olhar para a circunstância e está olhando para mim. Eu sou soberano, eu estou acima da circunstância, então agora Deus concede vitória para você. Essas são chaves espirituais. Amém? Em nome de Jesus. Nós estamos dando um passo grande de fé. Nós estamos reformando uma casa de oração maior, porque para a honra e glória do nome dele, este lugar não comporta mais as vidas. E deixa eu dizer algo para você. Aquilo que nós estamos vivendo lá são corações que têm fé para colocar a mão no arado, para fazer aquilo que está sendo feito lá. Sabe, talvez a gente estabelece, pense em alguma data, talvez quando será que a gente vai conseguir inaugurar e tal. Mas eu quero dizer algo para você: quinta-feira, feriado, dia 15, 19, houve uma inauguração lá.
Quem estava lá sabe. Nós estávamos trabalhando, nós estávamos lá com a mão na arado, fazendo aquela obra, e de repente nós nos reunimos para orar, para adorar ao Senhor. Exatamente essas armas aqui nós estávamos usando, declarando gratidão a Ele, louvando, adorando. Tinha lá uma estrutura preparada e foi armado, estava tudo pronto, tinha luzes, não. Tinha uma caixinha de som, um chão todo empoeirado. E nós começamos a louvar, e nós começamos a adorar, e nós começamos a clamar o nome dele naquele lugar. E nós somos visitados naquele lugar de tal maneira que nós não podíamos ficar de pé. Quem estava lá sabe do que eu estou falando. Dia 19 foi inaugurado aquele lugar, o céu se abriu sobre aquele lugar e nós vivemos o sobrenatural do Senhor. Eu quero que você se levante, aplaudindo ao Senhor, glorificando o nome dEle, por aquilo que Ele tem feito nessa casa. É só o começo de tudo que nós iremos viver. Ei, Ele está só iniciando essa boa obra, é só o início, tem muita coisa que nós vamos viver nele, em nome de Jesus. Então, se você chegou com a sua chama apagada hoje aqui, Ele vai acender outra vez. Ele vai acender essa chama de novo. Ele vai fazer de novo. Ele vai colocar em você de novo um espírito novo. Ele vai colocar em você fogo. Ele vai colocar em você aquilo que você precisa. Ele vai te dar um mantimento. Ele vai te dar provisão. Ele vai dar aquilo que é necessário para a sua caminhada. Ele vai dar aquilo que é necessário para você viver o destino profético que Ele tem para você. Você crê? Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Não se distraia. É você e o Senhor agora. É você e Ele.